Gálatas, capítulo de número 2, nós leremos o texto da palavra de Deus, os versículos 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eterno Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Abençoa a nossa vida. Deus, a palavra é tua, o povo é teu. Ó Pai, e nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos te adorar em espírito e em verdade, damos toda a glória a Ti, ó Deus. Então, Pai, nessa manhã fala conosco, fala ao nosso coração. Abençoa, Deus, a nossa vida. E, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos um tempo maravilhoso como igreja nessa manhã, enquanto nos preparamos para sermos abençoados com a ceia do Senhor. Fala conosco na Tua palavra e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Já tem se tornado tradição em nossa igreja, irmãos, que no mês de aniversário da igreja, nós realizamos o Dia da Família Unida, que acontece ali no Cabo Sul, no Mackenzie. Muitos já esperam com expectativa esse dia. E, obviamente, nós começamos com culto ao Senhor e o adoramos. Mas, para muitos, o ápice da festa é o momento do churrasco. Comer é muito bom. Comer com o povo de Deus é uma bênção. Naquele dia nós sentamos com irmãos, conversamos, adoramos a Deus no culto e sentamos juntos e comemos um belo churrasco para agradecer a Deus pela vida da nossa igreja. Eu não sei se você já percebeu, mas na maioria das vezes, quando os crentes se reúnem, depois do culto, há um momento de comida. Eu já vi até teóricos escreverem o seguinte, dizendo que adorar dá fome. Porque quando você está adorando, você consagra todo o seu ser a Deus, entrega todas as suas faculdades e você sai dali morrendo de fome. Pelo menos é o que acontece aqui no domingo, no culto das 11 da manhã. A gente sai daqui morrendo de vontade de almoçar. E isso, irmãos, não começou agora. Isso começou na antiguidade. Nessa carta que lemos, a partir do versículo de número 11, a palavra de Deus conta de um banquete que aconteceu ali na igreja de Antioquia. Foi provavelmente uma conferência, eu não sei se de aniversário da igreja, de missões, mas a verdade é que o pastor titular da igreja, o reverendo Barnabé, convidou o seu pai na fé, o pastor Pedro, para pregar. Pedro, o apóstolo, que um sermão ganhou 3.000 para Jesus, em outro sermão ganhou 2.000, vem sendo muito usado por Deus naqueles dias. E depois daquelas conferências, aquela igreja que é uma igreja cheia de pessoas, provavelmente já com mais do que 1.000 membros, se senta num lugar especial para comer e para compartilhar junto, e Pedro, pregador, Pedro, pastor, se sentou, deu risada, conversou, brincou com os irmãos. Até que chegou um grupo lá de Jerusalém. E naquela época a igreja estava num tempo de mudança, irmãos. Algumas pessoas judias, infelizmente, não entenderam completamente o evangelho ainda. E elas acham que para que você seja salvo, você tem que crer em Jesus, e além de crer em Jesus, você precisa se tornar judeu. Então, se você é homem, além de crer em Jesus, eles acreditavam que você tinha que circuncidar-se e obedecer à lei. Mas, amados irmãos, isso é totalmente contrário ao evangelho. Mas esse grupo chegou ali, e esse grupo tem influência no sínodo em Jerusalém. Eles foram enviados por Tiago, irmão de Jesus, que é o presidente do sínodo à época, filho de José, filho de Maria, e Tiago é um judeu muito consagrado. E aquelas pessoas chegaram ali, e Pedro, com medo de ser desprezado em Jerusalém por estar comendo com cristãos gentios, que não eram judeus, quando viu que aquele grupo chegou, Pedrão gelou na alma.
foi dominado por temor ao homem, se levantou da mesa e envergonhou os irmãos gentios como se eles fossem de uma classe inferior. E a dissimulação foi tão feia, tão feia, tão feia, que o próprio pastor titular da igreja, Barnabé, se levantou e ficou no meio do caminho sem saber o que fazer. Graças a Deus tinha alguém com juízo ali e com compreensão do evangelho, e o apóstolo Paulo falou assim, Paulo era o pastor auxiliar da igreja, Pedro, pode parar. Se você, sendo judeu, vive como gentio, como é que você vai obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus, que não vivemos no mundo como pecadores do passado, sabemos que nós não somos salvos mediante a obra da lei, mas fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não podemos retroceder, porque Cristo é perfeito. Cristo não pecou, Cristo não errou. Nós vamos nos manter firmes no Evangelho de Cristo Jesus. E ali, amados irmãos, Paulo foi usado para estabelecer o lugar e a prioridade do Evangelho como o único meio de salvação na Igreja de Cristo. E por que Paulo está falando isso aqui nessa carta, irmão? Porque vocês se lembram que ele e Barnabé plantaram as igrejas da Galácia na sua primeira viagem missionária. E foi um avivamento, um tempo de muita bênção. Paulo estava doente, com uma enfermidade terrível, provavelmente sua enfermidade dos olhos, com muita febre, e os irmãos da Galácia o receberam com muito amor, como se ele fosse um próprio anjo de Deus. Mas quando eles chegaram, depois da primeira viagem missionária em Antioquia, saiu um grupo daqueles judaizantes de Jerusalém, e chegou nas igrejas da Galácia e começaram a falar, Paulo e Barnabé não pregaram direito. Não basta você crer em Jesus para ser salvo. Você precisa crer em Jesus e obedecer à lei. Você precisa crer em Jesus e se tornar judeu. Você precisa crer em Jesus e se circuncidar. E Paulo, irmão, chateadíssimo, porque os membros da igreja estavam se desviando, escreve essa carta, que é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente no ano 49 depois de Cristo. A carta aos Gálatas. E ele diz, queridos amigos e irmãos, que ainda que viesse um anjo do céu, ou mesmo um dos apóstolos, e pregasse um outro evangelho, diferentemente do evangelho que havia sido pregado, Paulo diz que seja amaldiçoado. E ele repete, ainda que venha mesmo um anjo do céu, ou qualquer um de nós apóstolos, e preguemos outro evangelho, seja considerado anátema. Paulo está desafiando os irmãos da Galácia, irmãos, a ficarem firmes no Evangelho de Cristo Jesus. Porque somente crendo no Evangelho de Jesus, nós recebemos a salvação. Nós não precisamos do Evangelho e algo mais, mas é somente crendo na obra daquele que nos amou, que deu a vida na cruz para nos salvar e ressuscitou, é que nós temos a vida eterna e a comunhão com Deus. Portanto, a mensagem de Paulo para os irmãos da Galácia, para mim e para você, é a seguinte: fique firme no Evangelho. Fique firme no Evangelho. Pastor, o que significa isso? Como ficar firme no Evangelho? Em primeiro lugar, o texto diz, morra para si mesmo. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, que tentando obedecer à lei, ele percebeu que ele era um pecador. Paulo era fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, um dos melhores jovens teólogos de Jerusalém. Ele creu que podia obedecer à lei perfeitamente, mas ao tentar obedecer à lei, ele entendeu o propósito da lei para nós. A lei é válida para nós hoje. E qual é o propósito dela, pastor? Ela serve para mostrar o nosso pecado. Ela serve para nos mostrar que sem Jesus nós estamos mortos. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, ou seja, tentando obedecer à lei, morri para a lei. Percebi que eu estava morto espiritualmente. E agora, então, já que eu criei em Cristo Jesus, o meu velho homem foi crucificado com ele. O que Paulo está dizendo? O meu desempenho não importa mais. Não importa se eu sou fariseu de fariseus, não importa se eu sou circuncidado, não importa se eu sei toda a lei, não importa se eu estudei aos pés de Gamaliel. Isso não me leva a lugar nenhum espiritualmente.
Eu preciso entender que eu preciso morrer para mim mesmo, se eu desejo, de fato, ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Você precisa, irmão, entender que você é um pecador. E não existe nada que você faça diante de Deus para que Ele possa te aceitar. É por isso que a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras, pasme comigo, aquilo que você faz de melhor é como trapos de imundícia. E os trapos de imundícia eram panos com os quais as irmãs do Antigo Testamento se limpavam de sua regra menstrual. Calvino diz que tudo o que nós fazemos de bom ainda tem, muitas das coisas que nós fazemos, a mancha do pecado. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós não valemos nada diante de Deus. O problema nosso é que nós vivemos com base em comparação. Então, você vê a turma lá no meio do carnaval. Lele, lele, oh, lele. Você fala assim, eu não estou ali. E você começa a se achar bom. Você só não está ali porque a graça de Deus te preservou. A base de comparação não é com quem está no carnaval. Aí você olha para o seu irmão, olha, esse irmão aqui vive falando mal de todo mundo na igreja, eu não falo mal de ninguém. E você começa a se achar bom. Está errado. A base de comparação não é com o seu irmão. O parâmetro de comparação é o Deus Santo, Santo, Santo. E aí você é pecador. E não existe nada que você faça por si mesmo que te faça capaz de agradar a Deus. É por isso que você precisa de alguém que tenha o tamanho de Deus, mas que seja homem como nós, para pagar a nossa dívida. Então, essa mensagem vem nos ensinar, irmãos, que nesses dias nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos pecadores, que nós não somos bons, que nós somos falhos. E se nós só não estamos entregues a toda sorte de pecado, porque a graça de Deus nos preservou. O texto da palavra de Deus diz que nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que parar de fazer as coisas para nos acharmos bons. Mas nós temos que olhar para nós e reconhecer a nossa maldade, porque isso fará com que nós reconheçamos o quanto nós precisamos de Jesus. Você se acha bom? Você se acha gente fina? Ah, pastor, eu não sou de se jogar fora, não. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Né? Nós somos pecadores. E pasme comigo, Deus, de um jeito ou de outro, vai nos mostrar que nós somos pecadores. Tem dia que a gente está se achando tão bonzinho, parece que a gente é um anjo. E de repente vem alguém e faz assim, ó, pá, pisa no nosso pé. Você fala, céu! Só para a gente enxergar que nós não somos essa bondade toda. Então, nessa manhã, se você quer ficar firme no Evangelho, reconheça que você é pecador e que você tem que morrer para si mesmo. Tem que crucificar seu velho homem todos os dias, viver para Deus todos os dias da sua existência. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos dispostos a morrer para nós mesmos. Pastor, mas o imperativo do texto continua assim, fique firme no Evangelho. Em primeiro lugar, o texto diz, morra para si mesmo. Mas o texto diz, permaneça, fique, more, permaneça firme no Evangelho, fique firme no Evangelho. Como, pastor? Viva para Deus, Paulo diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo diz que nós temos que viver para Deus. Isso significa, irmãos, que a nossa vida é uma vida de culto. Nós estamos aqui no domingo de manhã, no culto ao Senhor, no momento de reverência, nós adoramos com todo o nosso coração, com decência e ordem, em espírito e em verdade.
Mas quando a gente passa do portão da igreja para fora, a gente continua vivendo para Deus. Os reformadores nos ensinaram que toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Então significa que em todo momento a face de Deus está conosco ali em tudo que estamos fazendo. Então, quando de repente a gente sai de manhã para vir para a igreja, e aí está todo mundo agitado, e de repente você dá uma má resposta no seu esposo, ou na sua esposa, ou na sua mãe, ou no seu pai, o Senhor está ali no carro, vendo o que você está fazendo. Mas quando você também se levanta de manhã, e ora, e lê sua Bíblia, o Senhor está ali. Mas quando você chega no trabalho e não dá um bom testemunho e desonra o nome do Senhor, a face do Senhor está ali. Mas quando você vê no seu trabalho um amigo seu sofrendo, se aproxima dele e ora por ele, você está diante da face de Deus, irmãos. Nós não temos opção, Deus está presente conosco o tempo todo e nós precisamos entender que se Cristo morreu por nós, agora nós não vivemos mais para nós. A nossa própria existência tem que ser um ato de adoração. A nossa vida tem que ser uma vida de culto. É por isso que o apóstolo diz: vivo para Deus. E ele mostra para nós o que é viver para Deus. Ele diz: logo não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Viver para Deus é o seu velho homem estar morto. E agora a natureza de Cristo coordena a sua vida. Então nós temos que pensar. Quando algum irmão nosso conquista uma grande bênção que nós desejávamos e nós não conquistamos, nós vamos ter inveja do nosso irmão? Se Cristo vive em mim, Jesus teria inveja do seu irmão? Então, se nós temos inveja, nós precisamos nos arrepender. Se alguém nos ofende, nos insulta, nós vamos reagir rapidamente na mesma medida. Jesus, amado irmão, quando insultado, não reagiu. Se eu vivo para Deus e Cristo vive em mim, eu tenho que fingir que não ouvi as ofensas e tenho que consagrar minha vida a Deus. Eu tenho que viver para Deus. Ah, querido amigo irmão, se alguém manchou a minha reputação e falou mal de mim, eu não tenho que sair difamando ou destruindo essa pessoa, porque Deus é a minha defesa. Cristo vive em mim, Cristo não difamaria, nem destruiria a reputação de ninguém. Quando você pega ali o seu celular, enrola a tela e aparece algo que não deve, Jesus ficaria observando o que está ali no celular? Se Jesus vive em mim, eu não posso fazer assim. Eu tenho que viver para Deus. Irmãos, ninguém nos conhece tanto nesse mundo como as pessoas que moram conosco dentro de casa. E eu fiquei perplexo alguns anos atrás, quando eu ouvi falar que o pastor Russell Shedd morreu, que foi um dos grandes homens de Deus na igreja brasileira, pastor batista, teólogo preciosíssimo, doutor, missionário americano, fundador das edições Vida Nova, profundo conhecedor, precursor da pregação expositiva no Brasil, homem tremendamente usado por Deus. Foi uma bênção para a vida da igreja. Quem ouviu o Russell Shedd, quem conheceu, quem esteve próximo, viu a graça de Jesus na vida daquele homem. Mas eu, amado irmão, fiquei perplexo quando eu soube que a filha deste pastor, esposa também de pastor, disse o seguinte: quando o pai dela morreu, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar. Irmão, foi como um tapa na minha cara ouvir isso. Eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar. Nossos filhos poderiam dizer a mesma coisa a nosso respeito? Será que nós estamos vivendo para Deus? É mesmo Cristo quem vive em nós? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.
Que Deus nos perdoe de nossos pecados. Que nós vivamos para Deus. Que nós entendamos o tamanho da morte de Jesus. E que nós vivamos para agradá-lo. E que nós entendamos que agora não se trata mais de nós. Se trata do Senhor. É Cristo que vive em nós. Que aqueles que estão próximos de nós vejam Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso pedido, que o Senhor transforme o nosso coração. Mas o texto diz para mim e para você nessa manhã: fique firme no Evangelho. Morra para si mesmo. Viva para Deus. Mas em último lugar, nessa manhã, o texto diz: fique, more, permaneça firme no Evangelho. Como, pastor, permanecer firme no Evangelho? Como ficar firme no Evangelho? Em último lugar, o texto diz: viva pela fé. Viva pela fé. Paulo termina dizendo que esse viver que agora eu tenho na carne, ele fala desse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Filho de Deus significa que Jesus tem a mesma natureza do Pai. Significa que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não é criatura, ele sempre existiu. Ele é o Filho, como diz a nossa confissão, o nosso credo niceno-constantinopolitano, que ele é o Filho eternamente gerado do Pai. O que significa isso? Que Jesus sempre existiu e compartilha a mesma essência, a mesma natureza com o Pai. Pois bem, esse que é Filho, que é um com o Pai e um com o Espírito, desceu da glória e se tornou um de nós sem pecado. Viveu vida de plena obediência e pagou a nossa dívida na cruz. E nós não confiamos em nós mesmos para sermos aceitos diante de Deus. Mas é porque cremos no Filho de Deus que somos salvos. É porque cremos no Filho de Deus que vamos viver em santificação. É porque cremos no Filho de Deus que vamos fazer a obra de Deus para a glória de Deus, experimentando o poder de Deus. E quando vivemos pela fé, então, irmãos, nós não vivemos com problema de autoestima. Porque nós conhecemos a nossa identidade. Ele diz assim: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você, amado irmão, foi amado. Esse verbo está num tempo verbal no grego, que aparece no passado, mas significa que ele é pontiforme, puntilinear. O que significa isso? Esse amor realizou algo no passado, mas que tem efeitos para toda a eternidade. Ele me amou. Ele continua me amando. Ele sempre vai me amar. E a prova é que ele se entregou por mim. Eu sou amado, apesar dos meus pecados, eu fui escolhido por Deus. O Filho de Deus morreu na cruz no meu lugar. Ninguém me tira das mãos do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós resolvemos todo o problema de baixa autoestima. Essa semana eu estava aconselhando alguém que teve problema com algum pastor por aí, e aí eu conversava com essa pessoa dizendo o seguinte, que nós, principalmente, nós líderes, não devemos ter problema de autoestima, porque Cristo nos amou, nós somos as pessoas mais amadas da terra. Então você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ter a melhor casa para provar algo para alguém. Você não precisa ter o melhor carro da igreja para provar algo para alguém. Você não precisa ter o maior saldo na conta bancária da igreja para achar que é melhor do que alguém. Você não precisa de nada desse mundo. Porque o seu valor, apesar de ser pecador, está no fato de que você foi amado. E ninguém tira você das mãos do Senhor. Quando você entende quem você é e o que Cristo fez por você, então não importa a circunstância que você está vivendo, você vai crer, você vai confiar que se o Senhor deu a vida na cruz para te salvar, Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Você tem vivido pela fé? Você confia no amor de Deus por você? Você confia que Deus vai cuidar de você? Você confia
que ainda que você não entenda nada, o Deus que deu Jesus na cruz por você, prometeu que nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar? O Senhor quer fortalecer os músculos da nossa fé. Por isso, Ele permite que passemos por provações. Nenhuma provação no momento parece ser causa de gozo. Mas quando nós olhamos para Jesus e entendemos, ainda que eu enfrente problemas, eu sei que eu sou amado. Eu sei que Ele não me deixa. Eu sei que o problema vai passar. Eu tenho um propósito. Eu estou caminhando para o céu. Um dia eu vou me encontrar com meu Senhor Jesus. Aí nós nos fortalecemos, nós nos levantamos e lutamos, porque sabemos que o Senhor disse que está conosco, Ele nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Não posso me delongar na mensagem. Eu quero lhe perguntar, nessa manhã, você está firme no Evangelho de Cristo? Existe algum aspecto na sua vida que precisa morrer? Você verdadeiramente tem vivido para Deus? Você tem confiado no Senhor, tanto no dia bom como no dia mau? A mensagem do Senhor para nós, como Igreja Unida, nesse culto de 8h30 da manhã, é que se nós queremos ser uma bênção nesse mundo, se nós queremos experimentar verdadeira alegria, se nós queremos não viver com crise de autoestima, se nós queremos não somente olhar para as circunstâncias e nos sentirmos vítimas nas lutas, se nós queremos ter força para vencer todos os nossos desafios, nós temos que ficar firmes no Evangelho de Jesus. Fique firme no Evangelho, morra para si mesmo, viva para Deus, viva pela fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.